Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Olá, muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Que alegria poder estar mais uma vez com você. Continuando o nosso estudo do Velho Testamento, examinaremos mais uma vez o livro de Deuteronômio. Como já dissemos, esse livro é uma repetição da lei de Deus dada ao seu povo por um homem de Deus, Moisés, no Monte Sinai. O nome Deuteronômio significa reafirmação ou repetição da lei. Como já vimos, o livro de Deuteronômio é mais do que uma repetição. É uma repetição com aplicação. Ele é uma declaração da lei para a segunda geração do povo de Deus. Lembra que a primeira geração morreu no deserto. Agora a segunda geração deveria ouvir essa palavra antes de entrar na terra de Canaã. A exortação do livro de Deuteronômio é para que a segunda geração do povo de Deus ensine essa palavra à terceira geração, que é seus filhos. Antes de recomeçar o estudo de Deuteronômio, deixe-me recordar as verdades encontradas alegoricamente que encontramos nos 5 primeiros livros da Bíblia. No livro de Gênesis vemos a origem da nossa salvação, a grande fonte da nossa salvação, que é o próprio Deus. Nesse livro encontramos a fonte da nossa salvação no caráter de Deus e a fonte dos nossos pecados no caráter do homem. Isso mesmo, em nós mesmos. No livro de Êxodo está representada a nossa salvação através da libertação dos filhos de Israel da terra do Egito. Essa é a figura da nossa libertação do pecado. Eles deveriam ter saído do Egito atravessando o deserto, o que levaria apenas 11 dias até chegar na terra prometida em Canaã, a terra que Deus tinha preparado para eles, a terra que é chamada de Terra Prometida. A impressionante mensagem do livro de Números é que o povo não fez isso. Eles andaram em círculos durante 40 anos. Uma geração inteira morreu no deserto, andando em círculos da falta de fé. Essa é a alegoria da salvação de muita gente. Depois de terem sido libertas do pecado, muitas pessoas, ao invés de entrarem na terra prometida da vida e das bênçãos cristãs, andam em círculos por falta de fé. O livro de Números apresenta essa alegoria da salvação com a qual muitos cristãos se identificam. O livro de Levítico nos mostrou que fomos libertos com um propósito. Fomos salvos para um propósito, e esse propósito é conhecer e adorar a Deus. O livro de Levítico revela a nós que foram libertos do Egito, ou salvos do pecado, como conhecer e adorar a Deus que nos salvou. Como dissemos na primeira parte do estudo de Deuteronômio, esse livro, na verdade, é um livro de sermões. O texto de abertura do livro, parafraseado na Bíblia, na linguagem de hoje, tem as características de um sermão. Prefiro pensar que esse livro é uma coletânea de sermões feitos por Moisés ao povo de Deus. Eles estavam acampados a leste do Rio Jordão, prontos para invadir a terra de Canaã. O livro de Deuteronômio é um livro de grandes exortações e sermões que desafiaram o povo quando ele estava pronto para invadir Canaã e cumprir o propósito da salvação. Mais uma vez, podemos aplicar em nossa vida a alegoria da salvação do livro de Deuteronômio. Se fomos libertos do Egito espiritual, estamos cansados de andar em círculos de falta de fé e desilusão e não estamos reivindicando pela fé tudo que Deus tem para nós, se finalmente chegamos ao ponto de querer tomar posse de tudo que possuímos espiritualmente e das bênçãos espirituais que Deus tem para todo aquele que crê, então o livro de Deuteronômio e todas as suas exortações têm uma aplicação para a nossa vida. As últimas palavras de Moisés ao povo de Deus estão registradas nesse livro. Estão ali as últimas palavras daquele que liderou o povo por tanto tempo e com tanto amor, e que intercedeu diante de Deus por esse povo tantas vezes, pedindo perdão e salvação para eles. Nesses sermões tão importantes de Moisés, encontramos uma aplicação para nós que queremos entrar na nossa terra prometida da vida cristã, hoje mesmo, hoje em dia.
É com esse conceito sobre o livro de Deuteronômio que eu gostaria de estudar com vocês alguns dos sermões de Moisés. Moisés foi um grande pregador. Honestamente, eu acho que os melhores sermões que poderiam existir já foram pregados e estão nas Escrituras. Os pregadores de hoje fariam um bom negócio se pregassem esses sermões. Alguns desses grandes sermões estão no livro de Deuteronômio e um dos maiores homens de Deus que existiu os pregou. A primeira coisa que estudaremos no livro de Deuteronômio serão os capítulos de abertura do livro. Eles são um resumo da história dos hebreus dado por Moisés com a inspiração do Espírito Santo. A história dos hebreus é um assunto e tanto. Quando terminarmos o livro de Deuteronômio, o último dos 5 livros, iniciaremos o estudo dos livros históricos do Velho Testamento, livros da história dos hebreus. Essa é uma matéria muito extensa e uma das mais difíceis que estudamos nos seminários ou nas escolas bíblicas. No livro de Atos, capítulo 7, Estevão também faz no seu sermão um breve e conciso resumo da história dos hebreus muito importante. Nos primeiros capítulos do livro de Deuteronômio, Moisés resume a história dos hebreus até os seus dias, mostrando os pontos mais importantes. Lendo esse resumo de Moisés, descobrimos o que era importante para ele, segundo o seu ponto de vista. E também vemos a inspiração do Santo Espírito referente àqueles períodos da história. Por isso é importante a leitura desses capítulos, porque eles enfocam nos pontos mais importantes da história dos hebreus. Um dos pontos mais sérios que Moisés enfatiza é a maneira como Deus trabalhou com ele próprio e também a maneira como Deus trabalhou com seu povo. Esse ponto é muito importante e é uma das coisas a serem observadas quando lemos esse sermão de abertura de Moisés, e novamente eu digo que é um resumo da história dos hebreus. Há uma forte exortação em todo o livro de Deuteronômio para a obediência às leis de Deus. Você verá nesse resumo que quando eles obedeciam às leis de Deus, Deus os abençoava. Quando eles não obedeciam às leis de Deus, ficavam debaixo da maldição de Deus. Essa exortação à obediência é encontrada em todo o livro de Deuteronômio. Uma das palavras-chave do livro é obediência, outra é amor. Você poderia achar que amor não seria um tema discutido nessa parte do Velho Testamento, mas é. A palavra ame é usada muitas vezes nesse livro, principalmente nas exortações de Moisés para amar a Deus de todo o coração. Amor é um tema muito importante desse livro. Outro sermão muito importante de Moisés foi feito depois que ele deu o resumo da história dos hebreus e também está logo no início do livro, no capítulo 4. Esse sermão exorta o povo a obedecer a palavra de Deus e nunca esquecer as coisas que Deus fez por eles. As aplicações mais importantes desse resumo da história dos hebreus, contudo, está nos 3 primeiros capítulos. E são: lembrem-se como Deus trabalhou nas suas vidas. Lembrem-se dos milagres que ele operou. A exortação do capítulo 4, nesse lindo sermão, é que esses milagres de Deus tenham um efeito profundo e eterno nas suas vidas e que vocês falem para os seus filhos sobre esses milagres. A seguir, há uma exortação para que eles tomem muito cuidado para não quebrar o contrato com Deus. Nós poderíamos usar a palavra aliança. Uma aliança é um contrato entre Deus e o seu povo. Os termos desse contrato são bem explícitos. Se o povo não cumprisse os termos do contrato, deixaria de haver contrato. Deus não teria que abençoá-los se eles não fossem obedientes. Isso, portanto, é uma importante advertência. Nunca quebre o seu contrato com Deus. Poderíamos dizer isso da seguinte maneira: esse é o seu pensamento maravilhoso do dia. Jeová é Deus tanto no céu como na terra, e não há Deus senão Ele. Você deve obedecer às suas leis. Eu gosto desse. Esse é o seu pensamento maravilhoso do dia. Nos dá a impressão que esses sermões no plural foram pronunciados em dias consecutivos. Talvez esse tenha sido o sermão daquele dia em particular. O capítulo 5 de Deuteronômio também é muito importante. Ele é uma repetição dos 10 mandamentos. O livro é isso mesmo, uma repetição, uma reafirmação da lei. Faça uma comparação com os 10 mandamentos em Êxodo 20 e os 10 mandamentos em Deuteronômio 5. Você observará algumas aplicações em Deuteronômio, para que eles tenham o coração voltado para mim e que desejem obedecer aos meus mandamentos. Então tudo irá bem com eles e com seus filhos e todas as gerações.
Essa é uma exortação muito importante que Moisés fez ao povo em Deuteronômio. Vocês devem obedecer todos os mandamentos do Senhor seu Deus, seguir todas as suas instruções detalhadamente, andar em seus caminhos e aí vocês terão vida longa e próspera. Essa é a grande mensagem do livro de Deuteronômio. Você deve andar em todo o caminho do Senhor e fazer tudo de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a chave para as bênçãos de Deus, a obediência. O capítulo 6 é considerado pelos judeus como uma confissão básica de fé. É o sermão mais importante de Moisés. Bom, em Deuteronômio, esse sermão é chamado de Shema pelos rabinos hebreus. Shema em hebraico quer dizer ouvir. E é assim que eles denominam esse importante sermão de Moisés. Essa importante exortação inicia-se com as palavras: ouve, ó Israel. Ele é considerado pelos rabinos como o sermão mais importante que Moisés escreveu. Observamos que o propósito de Moisés era exortar a segunda geração do povo de Deus e passar para a terceira e para seus filhos os valores da palavra de Deus. Isso está bem explícito. Vimos isso em detalhes em nosso estudo anterior. Descobrimos nesse sermão de Moisés a base para a educação cristã dos nossos filhos. Ele constitui-se em um método de educação baseado na revelação, na palavra de Deus. Vimos isso no estudo anterior também. Esse método está baseado no fato de que a responsabilidade pela educação dos filhos foi dada por Deus aos pais e também está baseado no fato de que, para ensiná-los, os pais devem ter um relacionamento com seus filhos. Não há como aplicar o sermão de Moisés na criação dos seus filhos para que eles sejam adultos que amem a Deus e obedeçam a sua palavra sem que você tenha um relacionamento com eles. Moisés deixou isso bem claro. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo teu caminho, deitando-te e levantando-te. Moisés estava se referindo à palavra de Deus. Tu as inculcarás a teus filhos. Ele está falando aos pais. Também dissemos em nosso estudo anterior que se uma criança for criada sempre ouvindo sobre religião através de uma mulher, ela se tornará um adulto que acha que religião é coisa de mulher e de criança. Sempre que ouviu sobre esse assunto foi de uma mulher. O pai nunca conversou sobre isso com essa criança. Sabe, isso não pode ser assim. Talvez a parte mais importante desse método educacional seja o quarto fundamento sobre o qual ele está firmado: realidade. O que os filhos mais precisam é de um exemplo. Você precisa dar exemplo. O propósito desse método educacional é produzir adultos que vão amar a Deus e obedecer a Deus para sempre. Você jamais produzirá adultos desse tipo em sua casa se você não for para seus filhos um exemplo daquilo que você ensina. O exemplo, não esqueça, é uma grande mensagem. Isso é um ponto muito importante do método de educação. Que pena, o nosso tempo hoje já se foi, mas eu quero lhe fazer um convite. Junte-se a nós no próximo encontro, quando mergulharemos nos maiores sermões já pregados por um dos maiores homens de Deus que já existiu. Estamos nos referindo a Moisés. Não perca então, no próximo programa. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.